Olá, sejam muito bem-vindos ao Saúde em Foco, o novo projeto do PScom. Eu sou Beatriz Lacerda, apresentadora do telejornal Cidade AL da TV Pajuçara Record, e hoje eu estou com vocês aqui no videocast Saúde em Foco, nesse que é o 4º episódio. E o tema do dia é infertilidade feminina e masculina. Quais são as principais causas, tratamentos e também mitos em torno desse assunto? E para conversar sobre isso, eu convidei aqui hoje um professor universitário, ele que é médico ginecologista, especialista em ginecologia endócrina e também é cirurgião. É o professor e médico ginecologista Alberto Sandes. Já começo lhe cumprimentando, agradecendo a sua participação aqui no Saúde em Foco. Seja muito bem-vindo, doutor Alberto. Um prazer, Bia. Fiquei muito honrado com o convite e cada vez que nós temos uma oportunidade de falar sobre saúde, uma oportunidade em realmente levar conhecimento e não só informação, o coração fica mais feliz, isso é a verdade. Pois bem, eu já vou trazendo aqui alguns dados para falar desse assunto, que é um assunto delicado para a maioria dos casais, né? Cercado de mitos, de muito preconceito, de vergonhas também. Mas veja, é um número que espanta, porque não é raro hoje encontrar um casal que é infértil nos tempos atuais. E a gente já vai entender por que esses índices parecem aumentar com o passar dos anos. Olha só, um grande número de pessoas é afetado no mundo com a infertilidade. Segundo dados da OMS, divulgados no ano passado, em 2023, 17,5% da população adulta, ou seja, 1 a cada 6 pessoas no mundo, sofre com algum tipo de infertilidade, né, com alguma causa diferente, mostrando a necessidade urgente de aumentar o acesso a cuidados de saúde acessíveis e de qualidade, que esse é um outro ponto. Na rede pública está difícil, e no meio particular é um tratamento custoso, é caro, muita gente não consegue pagar o que é necessário para ter esse cuidado tão específico. Vamos falar sobre isso já já. No Brasil, esse número de pessoas inférteis chega a 8 milhões. E são causas diversas. Eu queria começar esse assunto aqui com o doutor Alberto trazendo um grande mito, que é relacionar a infertilidade à saúde da mulher. Quando um casal não consegue engravidar, já pensam, a mulher está com algum problema. E nem sempre é assim. Até porque, pasme você, os dados são muito parecidos de infertilidade com causas masculinas e também femininas, em torno de 35% para cada uma dessas partes. Correta essa informação, doutor? Corretíssimo, corretíssimo, Bia. O ginecologista, ele é a porta de entrada desse universo, né? O ginecologista, eu sempre costumo dizer que nós não somos médicos de úteros, nem de mamas, nem de ovários. Nós somos médicos de mulheres e casais e de famílias. Então, quando um casal nos procura, geralmente é a mulher que chega primeiro. Acredite, não chega o casal, tá? Então, primeiro chega a mulher buscando essa informação, por que ela não conseguiu engravidar. Essa informação, do ponto de vista do urologista, que é o médico do homem, em tese, ela tem esse viés, porque quando o ginecologista consegue fazer já um diagnóstico, ele encaminha para o urologista. Então, a amostragem do urologista já é uma amostragem mais fiel, é uma amostragem mais garimpada, lapidada, e ali você vai ter um público focado em fertilidade masculina. No mundo ginecológico, não. No mundo ginecológico, o ginecologista tem que ter essa sabedoria em saber fazer um olhar 360 graus para o casal e não mirar só na mulher. Porque se a estatística demonstra que entre 30% e 40% está para o casal, tanto para homem quanto para mulher, 20% de forma mista e 10% é uma causa desconhecida, então essa balança está equilibrada. Então, e não é uma fala para fazer um eufemismo no sofrimento feminino. Não, a mulher continuará sofrendo por não ter essa capacidade reprodutiva conquistada, porque, historicamente, é ela responsável em carregar esse bebê. Biblicamente, é ela responsável, ela é o portal da nova vida, se você for observar. Então, por mais que seja cunhado, cravado, dito que o homem é também o causador disso, ela continuará, com certeza, carregando esse fardo da infertilidade com ela.
Sentindo alguma culpa, né? sentindo Enquanto as alguma mulheres culpa. sentem culpa, os homens sentem vergonha. Exato. Então, não é raro que hoje os homens relutem em buscar um diagnóstico quando, depois de mais de um ano de tentativas de engravidar, o casal não consegue o resultado. E a mulher vai em busca, vai, marca o ginecologista, investiga, mas tem muita dificuldade de convencer o marido a fazer o mesmo. Eles Sempre isso. relutam bastante, doutor. Muito. Enquanto uma paciente mulher, após uma consulta mais detalhada, que leva de 1 hora e meia, as consultas nessa finalidade não pode ser menos do que isso. E ela sai com aquele quantidade de exames para fazer, ela sai tranquila. Ela vai dizer assim: olha, só não sei quando é que eu vou voltar, porque demora, às vezes por planos de saúde, ou até mesmo por questões econômicas, até mesmo por logísticas de alguns laboratórios, porque não são todos os laboratórios que a gente pode, como é que eu posso dizer, aceitar, porque existe um nível de padrão, um nível de qualidade nesses exames. Então, já o homem não. O homem tem certeza, doutor, que eu preciso disso? Quando ele fala tem certeza, ele já vai armado, né? Olha, porque está saindo de forma natural, eu não sinto nada, né? Então ele começa a colocar ali obstáculos para que não faça o exame. E muitas vezes ele concorda na nossa frente e demora para trazer. Deixa primeiro ela trazer os exames dela, Isso é muito comum, o senhor muito, percebe isso na prática. muito comum, pode ter certeza disso. Então, vê, aqui a gente já entendeu o seguinte, que existe um medo dos casais em descobrir, se deparar com algum problema real de infertilidade, e por isso até demoram a procurar o médico, Sim. perdem tempo dessa forma. Existe também uma facilidade em entender em quem está o problema, porque para o homem o diagnóstico é até mais simples. Quantos exames um homem precisa fazer logo nesse estágio inicial para descobrir se tem problema? Olha, se você for observar de uma forma muito cartesiana, ou seja, matemática, você começa pelo espermograma. Claro, o meu perfil não é assim, o meu perfil é um pouquinho mais aprofundado. Eu não gosto de apenas ser um único exame. Mas, se eu puder resumir, eu vou pedir um espermograma para o homem, enquanto para a mulher eu tenho que pedir um ultrassom, no mínimo, talvez uma ressonância, uma esterossalpingografia, exames hormonais, exames metabólicos como um todo, né? Então, olha, Mais já complexo o mais diagnóstico. complexo, né? E em locais diferentes, muitas vezes. O homem precisaria ir só num lugar. Daí, se vier alterado, a gente começa uma investigação maior nele. Então, já começa com essa facilidade de pedir o exame, mas existe a dificuldade porque também existe o constrangimento deste exame, né? Geralmente, eles se queixam que os locais não são tão apropriados. Eu discordo, né? O que que é um apropriado, tá? É uma clínica, né? Uma clínica. Então ele vai ter que ir naquele local, fazer um estímulo manual. E tem alguma chance de ter dado uma alteração naquele mês, naquele período, ou naquele dia, só o resultado, a qualidade desse esperma? Tem sim. E quando a gente marca um exame como esse, é passado algumas regrinhas que ele tem que cumprir, e se ele não cumprir vai dar erro. É um Por jogo de exemplo, confiança. Por exemplo, a abstinência sexual, vai ter que ter um número X, pelo menos 72 horas de abstinência sexual. Ele não pode se masturbar, né. O material coletado no dia do exame tem que ser completo. Muitos deles estão num constrangimento tão grande que não conseguem nem fazer a ejaculação plena, uhum. e por aí vai, E né. isso tudo pode alterar o resultado. Tudo pode alterar o resultado. Por isso, a importância de ter um laboratório que tenha uma segurança e uma qualidade na avaliação, tá? Uhum. Não são todos os laboratórios, e eu já quero deixar aqui que não há conflito de interesses, do Alberto relacionado a isso, mas existe sim, a possibilidade de ter alterações no formato que foi feita essa coleta. Então a coleta tem que ser realmente muito, mas muito cadenciada. Perfeito. Eu já quero trazer agora o assunto causas da infertilidade. Quero que o senhor responda primeiro mito. É mito ou verdade? A maioria dos casos de infertilidade tem solução. Bem, isso é muito relativo. A maioria tem solução, tá? A gente está hoje numa sociedade, nós estávamos até falando aqui nos bastidores sobre uma das causas de infertilidade feminina.
que é o caso da endometriose. E muita gente acha que isso é o final de uma grande jornada, e tem solução. Assim como o aumento dos níveis glicêmicos, pela aumento da resistência insulínica, por um estilo de vida equivocado. Espera aí, gente, se eu tenho um estilo de vida que interfere negativamente na minha reprodutividade, se eu mudar meu estilo de vida, eu vou melhorar. Então, as principais causas de infertilidade conjugal têm solução. Tem solução. Agora, vai haver causas que realmente vai ter uma certa dificuldade, que é a minoria. Entendi. E que causas são essas? Você já falou uma delas, que é o estilo de vida, Sim, que, para minha surpresa, é a maioria. é a maioria. É a maioria. O estilo de vida. Eu pensei que era a idade da mulher. Como as mulheres hoje estão tendo filho mais tarde, isso era um fator que estava complicando essa fertilidade feminina. Mas não é isso. Não, A principal causa de infertilidade na mulher é o estilo de estilo vida. de vida. Já foi o fator idade, já foi. E hoje eu costumo dizer que é um prisma. Hoje nós temos aqui um fator idade com estilo de vida. Por quê? 40% da população mundial está engravidando tardiamente. E agora eu vou puxar para o Brasil. Né? Está programado daqui a 10 anos aumentar para mais de 50%. Por quê? Porque a mulher conquistou o mercado de trabalho, né? Na década de 60, com o advento do uso dos métodos contraceptivos, ela conseguiu sair do anonimato e foi buscar o mercado de trabalho. Você mesmo, Bi, está aí. Você está provando que você conquistou o seu espaço. Para isso, você teve que abrir mão de várias coisas do seu universo. Inclusive do projeto de maternidade. No Exatamente. momento. Exato. Então a mulher ela se dedica primeiro a conquistar seu espaço. E isso no mundo moderno cada vez mais especializado. Hoje nós temos no mercado muitos profissionais, pessoas qualificadas. Então o mercado fica cada vez mais exigente. Se ele fica cada vez mais exigente, essa profissional, e eu vou puxar para o lado feminino, ela tem que ser mais especializada. Se ela é mais especializada, ela não vai se dar ao luxo de dizer, eu vou primeiro ter um filho. Na maioria das vezes, ela vai deixar o filho para depois. E isso vai 35, 36, 37. Quando chega ali na casa dos seus 37 anos, ela começa, agora eu vou casar, vou ter um filho e tudo mais. Tudo bem, temos tecnologias para ajudar, mas essa é um dos fatores de maior causa de infertilidade. Mas nós temos tecnologia. Se essa mulher tivesse uma vida saudável, se essa mulher tivesse um equilíbrio corporal incrível. E o que é uma mulher com o equilíbrio corporal? Ela sabe a hora que dorme e a hora que ela levanta. Ela sabe o que come, comida de verdade. Ela não tem distress. O que é o distress? O distress é o estresse de forma crônica. Estresse é que nos trouxe até aqui. O ser humano só conquistou o que conquistou ao longo dos seus 300 milhões de anos devido ao estresse. Ele tirou do comodismo. O estresse ele libera adrenalina, ele faz você fugir ou confrontar. E nós conquistamos o nosso espaço na evolução. Mas o distress é aquele trânsito ferrenho, é aquele chefe que está ali e não líder, é aquela cobrança diária do seu parceiro, a presença indesejada de situações com que elas não se tornam uma pessoa plena. Isso é o distress. Porque você me convencer que acordar com um despertador para ir trabalhar às 7 da manhã, para estar entrando no trabalho, do ponto de vista de 3% da população, pega seu carro e vai 15 minutos, 20, 30 minutos está no trabalho. E da população geral, que passa 1 hora dentro de um ônibus, ela tem que acordar pelo menos 2 horas antes de estar no trabalho. Isso é um distress. Isso altera muito o hipotálamo, altera muito o sistema límbico, que é o sistema das emoções. Então, o fator de estilo de vida está intrinsecamente ligado ao fator idade também. Por quê? Uma jovem de 25 anos, que seria a idade mais ideal, entre 25 e 35 anos, conseguiria resolver mais esse fator estresse, fator de estilo de vida. Mas uma mulher acima dessa idade, não. Ela já começa... Tem mais responsabilidades.
tudo. Mais preocupações, mais pessoas na família para ela agora tomar conta, né? Um parente que aparece doente, aquele irmão que não tem condições de se manter sozinho, então ela se preocupa por ela e pelo Fator irmão. oxidativo. Existe um hormônio muito conhecido por muita gente hoje em dia, porque vende em tudo que é farmácia. Começou vindo dos Estados Unidos, que é chamado de melatonina. Hum, Melatonina todo mundo acha que é para dormir, e não é para dormir. Melatonina é um hormônio reparador, um dos principais hormônios da humanidade. A melatonina é o que organiza a casa. Imagina um quarto de meu uma Deus. criança, imagina um quarto de uma criança que você deixou ele brincar com o seu Lego. Sim. Aí estava tudo arrumadinho, aí essa criança entrou e fez aquela brincadeira toda, e ele se abusou daquilo, não quero mais não brincar, quero brincar de outra coisa. Quando você olha o quarto está um caos. Quem é que vai arrumar? Você, que é mãe, você vai lá no quarto e arruma. Então, puxando de uma forma lúdica esse exemplo, a criança é o estresse do dia a dia. Ela está bagunçando o quarto, que é o seu corpo. Quem é a mamãe que vai lá arrumar? A melatonina. E para isso, ela precisa entender que ela tem que ter uma ausência de luz. Há 300 milhões de anos atrás, às 18 horas, a luz já não existia mais. Né? Então, estava escurecendo. Então, começaria a produção de melatonina, a melatonina começaria a aumentar, porque ela leva 4 horas para poder atingir o pico máximo e ter a ação reparadora. E elas são 2 picos. Então, se começa às 18 horas, 10 da noite, você já deveria estar dormindo, reparando o seu corpo. Ela faz uma reparação de mais de 5.000 células cancerígenas no seu corpo todos os dias. Aí, depois viria um outro pico às 2 da manhã. Mas me diga uma coisa, a maioria da população está dormindo que horas? Meia-noite e 1 hora da manhã. Então, você já perdeu de 4 a 5 horas de reparação no seu corpo. Aí, se você vai dormir a 1 hora da manhã e ela vai fazer uma ação depois de 4 horas, ela só vai fazer agora a ação a partir das 4, 5 horas da manhã. Que horas as pessoas estão acordando para ir trabalhar? 4, 5. Então, não está reparando. Então, a melatonina na mulher, um dos maiores locais de produção é pulmão e ovário. E por que ela está no ovário? Porque a melatonina é um dos maiores antioxidantes já existentes no planeta. E por que ele está no ovário? Porque ele não deixa matar a reserva ovariana. Ah, que coisa interessante, Então, né? se A você não natureza. dorme, se você não tem um ajuste do seu estresse, você está matando a sua reserva ovariana. Por isso que a mulher moderna está cada vez mais tendo a sua menopausa mais precoce. Bom, depois dessa aula, dessa demonstração simbólica aí do efeito da melatonina, que é só um desses hormônios, né? Tem Um vários. deles, só um deles. Eu queria já agradecer também, né, aos nossos parceiros para que o Saúde em Foco seja realizado. Então, a gente tem como um dos nossos principais parceiros o SESMAC, né, o Centro Universitário que está presente há mais de 50 anos no mercado alagoano, formando várias gerações. Inclusive, o professor Alberto Sandes é professor do curso de Com medicina muita honra. do SESMAC, é um dos professores, Um dos professores né, fundadores. né, do curso, olha só. E também o laboratório Proclínico, esse é o nosso jeito de cuidar. Mas voltando aqui ao nosso assunto, o senhor já me esclareceu aí uma informação de que necessariamente não é a idade a maior inimiga da infertilidade feminina, mas sim o estilo de vida. Vamos deixar aqui bem claro para o nosso público agora que estilo de vida é esse que nós temos hoje em relação à alimentação, à falta de uma atividade física frequente e também a qualidade do nosso sono que estão interferindo nisso, porque a gente não quer acreditar, né, que é aquele excesso de açúcar que deixa o corpo inflamado, Isso aquela mesmo, ausência de atividade física que não produz alguns hormônios e até o nosso sono reparador. A gente não quer achar que é isso, a gente quer achar que é uma causa muito complexa, que eu nasci assim, eu não tô com muitos ovários, que eu já nasci meio assim, então deve ter algum tratamento, porque eu tô ótima. Veja, eu sou saudável. Como eu não sou saudável, doutor? Só me dizendo que eu não estou engravidando, que eu sou saudável, eu como salada, eu como bem, eu caminho de vez em quando, uma vez a cada 2 semanas. É Aí verdade, as mulheres não querem achar também que não estão tendo um estilo de vida favorável. é verdade. Mas é a pura verdade. É a pura verdade. Eu vejo muito isso nas redes sociais, porque virou até uma trend você fotografar o prato que está comendo, né? Então, às vezes, eu estou ali nos meus momentos de ócio, e aí eu fico olhando ali as redes sociais, e eu vejo, né? Momento fit, aí tinha uma foto de um prato que realmente é bastante salada, mas junto ali vai muito queijo, vai muito azeite. Azeite é uma quantidade que você vê o azeite no prato.
né? E isso é extremamente calórico. Para uma pessoa que não está treinando adequadamente e que não esteja tão bem, isso não vai ser tão legal. Porque as pessoas confundem muito. Nós somos animais onívoros. Nós somos programados para comer comida de proteína animal e vegetal. Existe uma vertente que é só do veganismo, do vegetarianismo, e uma outra vertente ainda mais radical, que é o de ser carnívoro. Nós não somos carnívoros 100% e nem vegetarianos 100%. Se você for pegar um intestino de um leão, por exemplo, ele é diferente do nosso intestino, porque o leão tem uma dieta 100% carnívora. Se você for pegar um sistema digestivo de um bovino, você vai ver que existe uma diferença muito grande. Então, por que vale para os bovinos, vale para os felinos, e a gente, nós somos um ser tão diferente assim que podemos comer à vontade? Não é bem assim. Nós, se você voltar um pouquinho no tempo, porque os carnívoros falam muito sobre isso, né? Nós somos carnívoros porque naquela época nós comíamos só comida, só animais. Não era bem assim, né? Você comia mais animais pequenos, peixes, aves, né? Porque era mais fácil de capturar. A carne vermelha, que eram, por exemplo, os mamutes, você às vezes morria para caçar ele. Levava dezenas de dias para você conquistar uma caça como essa. E quando chegava num rebanho de mamutes, aqueles mamutes matavam os seres humanos. Então não era fácil comer carne vermelha. Então essa história de se embasar em carne vermelha é um grande mito, porque a carne vermelha ela é altamente ácida para o nosso organismo e oxida muito. É tanto que estudos americanos comprovam que homens que comem mais de 3 dias de carne bovina reduzem o seu espermograma em 30%. Carne bovina. Mas eu não falei de peixe, eu não falei de aves, entende? Então eu vou comer só vegetais. Não é também assim. Você precisa também de carne, de proteína animal. Então, quando a gente fala em nutrição, você tem que ter uma dieta mais alcalina. E a dieta que mais se adapta ao processo de fertilidade é a dieta mediterrânea. A dieta mediterrânea. Alberto, mas a dieta mediterrânea é uma dieta muito cara. Então, você está equivocado, porque a dieta mediterrânea não é nada de cara. E seria o quê? Então, você deveria investir mais em peixes, Sementes, oleaginosas, evitar altos índices glicêmicos, investir nas fibras. Você consome carne animal, mas em menor quantidade. Então, isso é importante a gente falar, tá? Um outro ponto de O vista... fator gordura no nosso corpo, quando essa taxa está alta, isso é muito complicado também para a mulher que quer gestar, que quer estar fértil, ou Então, não? a gordura, ela é um aliado do nosso corpo, porque os nossos hormônios dependem das gorduras. O problema é que quando eu falo isso de forma aberta, todo mundo diz, então eu vou comer aquela picanha maravilhosa. Eu vou comer aquele azeite maravilhoso. Não é assim, não é assim. Porque quando você vai comer aquela picanha maravilhosa do churrasco, vem junto também um pão de alho, vem junto também uma cerveja, vem junto também uma farofa. E isso aumenta o seu índice glicêmico. Então, o grande vilão da história chama-se altos índices glicêmicos. Porque o ser humano não foi programado para comer açúcar. Me perdoe, mas eu não até fui. ri assim, né? Ri de nervoso. Exato. Se você for observar, Bia, o que é uma laranja? Uma laranja é um fruto que é altamente rico em fibras e dentro tem frutose. Então, quando você vai comer uma laranja, você está comendo a frutose com as fibras. E as fibras vai ter um papel fundamental na diminuição da glicose na sua corrente sanguínea, porque ela vai arrastar isso lá no intestino. Mas quando você pega uma laranja e espreme e forma um suco, por exemplo, nessa taça vai ter mais ou menos 370 a 400 ml de suco. Eu vou precisar de, no mínimo, 5 laranjas. 5 laranjas para... Você comeria 5 laranjas? Então, é sobre isso. Então, aumentaria muito isso o seu índice glicêmico. Você fazendo isso de forma rotineira,
você faz com que você aumente a resistência insulínica e fazendo com que você piore o seu fator reprodutivo. Então, e além disso, é altamente oxidativo. O que é isso? Envelhece suas células, diminuindo o seu telômero. O que é o telômero? O nosso DNA, ele tem aquelas perninhas, né? Já viu o Sim. cromossomo? As pontas dos cromossomos são chamadas de telômeros. É ele que determina a nossa idade biológica. Telômeros mais compridos, pessoas biologicamente mais jovens. Então, a natureza vai dizer, fácil de reproduzir, eu vou querer reproduzir essa pessoa. Telômeros cada vez menores, a natureza vai dizer, eu não quero um filho de uma pessoa que tem um telômero tão baixo, tão pequeno. Então, diminui a sua fertilidade. E existem estudos que eu posso reverter esse envelhecimento do telômero e fazer ele crescer novamente. Como? Então, com estilo de vida, alimentação saudável, ajuste do seu sono, diminuição do estresse e prática de atividades físicas. Isso vale para o homem e para a mulher. Para os ambos, dois. para ambos. Existe um estudo no Reino Unido que pegaram gêmeos idênticos e separaram eles. E colocaram ele em apenas 6 ou foram 8 semanas. Incrivelmente, fizeram o estudo desse telômero. Aquele que comia comida normal, balanceada, bem estruturada, mas sem o cuidado de ser tão ácida, envelheceram mais do que aqueles que comeram e que praticaram atividade normal, atividade física corriqueira. E o que é uma atividade física corriqueira? Peraí, eles comiam mais ou menos a mesma coisa? Não, eles foram separados. Por exemplo, os gêmeos A, tá? Eles treinavam de forma leve, uma caminhada, e comiam comidas balanceadas, mas rico em proteína animal, por exemplo. Certo. Bastante proteína animal. E os gêmeos B, intensificando os treinos, atividades físicas mais intensas, no entanto, com menos proteína animal, fazendo um equilíbrio maior para proteínas mais vegetais. Acredite, esse daqui envelheceram menos, pelo contrário, eles ganharam mais longevidade. A idade biológica, por exemplo, uma pessoa de 40 anos estava com 35 anos. Nossa. E o outro envelheceu. E isso, biologicamente falando, já é comprovado que interfere no processo reprodutivo. Perfeito. Doutor, esse assunto é bastante amplo, né? Eu queria entrar um pouquinho agora no tópico sobre doenças que atrapalham essa fertilidade. Então, a gente tem aí a questão da síndrome dos ovários policísticos, também endometriose. Endometriose. É um que atrapalha, e queria que o senhor citasse outros, mas lembrando que isso não é determinante para que uma mulher consiga ou não engravidar. Muito bem. Você citou 2 causas muito importantes, que são as principais no mundo feminino. A síndrome de ovários policísticos é uma doença de caráter genético e epigenético. É passado de geração para geração, mas é ativada. Se você for observar, as crianças que nascem com essa carga genética, ela é ativada com a alimentação errônea. Hoje, as crianças, desde pequenininha, elas começam a ter acesso a gorduras ruins, açúcares, bolachas, pães, massas como um todo, o consumo exacerbado do leite, né? Lembrando que o leite é uma conversa à parte. Se a gente for falar sobre o leite, vai ter um podcast só sobre leite. Mas o leite tem os seus benefícios, mas também tem o seu lado negro da força, né? Tem os seus malefícios. Então, o que acontece? Essas crianças acabam ativando esse gene e desenvolvem a doença. Por isso que é chamado de epigenético. E um dos fatores é o sedentarismo infantil. As crianças estão cada vez mais nas telas, saindo menos para fazer atividades ao ar livre, e isso provoca o sobrepeso e a obesidade infantil. Quando chega ali por volta dos seus 10 a 12 anos de idade, que era para começar o ciclo menstrual, ela começa a síndrome. E essa síndrome vai trazer o quê? Irregularidade do ciclo menstrual, hiperandrogenismo, que é o aparecimento de acne, queda de cabelo, que é a alopécia, aumenta a resistência insulínica, pelos pela face e a presença de ovários micropolicísticos no padrão de SOP. Todas as mulheres, Bia, vai ter em algum momento da vida, do mês, cistos no ovário. Isso é normal. Para você ovular, precisa gerar um cisto.
Mas os padrões de cistos ovarianos policísticos da SOP, ele tem um padrão. É um padrão em contas de rosário. Mas aí a gente fala uma questão mais técnica. Então, se eu evitar que essas crianças modernas tenham essa vida contemporânea da idade moderna, fazer com que ela resgate um pouco daquela infância do nosso tempo, que a gente usava mais o analógico, Sim. brincava mais no pátio. Ah, mas meu filho não pode mais brincar na rua. Então brinca no pátio de casa, coloca numa escolinha. Existem tantas áreas de lazer. Maceió, por exemplo, tem tantas áreas de lazer hoje que você possa levar, né? Você fazer com que essa criança saia mais do sedentarismo e fazer com que esses alimentos não cheguem até eles. Eu costumo dizer que os salgadinhos, os refrigerantes, eles não vão sozinhos para casa. Quem leva são os pais. Eles são realmente vilões. São vilões. E a gente não tem noção de como eles... Exatamente. Eu sei que existe uma primícia que é o seguinte: o futuro não nos pertence, né? Porque algumas culturas nem existe essa palavra no seu idioma, né? A gente tem que viver o presente. Tá, perfeito, eu concordo com isso. Mas vamos fazer esse presente bem feito. Porque viver um presente de qualquer jeito, o futuro vai ser comprometido. Principalmente o reprodutivo. Tá? Então, a SOP está altamente ligado a diabetes, altamente ligado à obesidade, altamente ligado a doenças cardiovasculares e, claro, à infertilidade. Já a endometriose, ela também tem um caráter genético e epigenético. E ela é desenvolvida por fatores estrógeno dependentes. Ou seja, o estrogênio está cada vez mais alto na sua corrente sanguínea devido a um fator disbiótico. Ou seja, existe uma alteração na flora intestinal que faz com que a mulher desenvolva um hiperestrogenismo ativando o gene da endometriose. Então, volta de novo ao fator nutricional. Por isso, cada vez mais você vai observar que especialidades como a nutrologia está em alta. Não essa nutrologia de modismo, eu falo a nutrologia séria. Aqui estudo o ser com profundidade. Eu mesmo pratico a nutrologia com muito vigor. Mas você não vai ver o Alberto abrir um consultório de nutrologia, não. Eu utilizo a ciência da nutrologia, essa minha especialidade também é nutrologia, mas para o ponto de vista do mundo que eu escolhi, que é o universo feminino. Né? Agora, no caso dos homens, a gente tem algumas condições, algumas que são facilmente reversíveis. Né? Por Sim. exemplo, a varicocele não é facilmente reversível. Eu quis dizer assim, identifica Isso. E é um fator que dá para você contornar. Ao contrário, por exemplo, de uma condição de azoospermia, que é mais difícil, quando você identifica que ele não tem ali espermatozoides. Né? A varicocele é uma varize testicular. Os meninos que estiverem nos assistindo agora vão saber o que eu estou falando. O sistema de resfriamento testicular é incrível na natureza. Tá? Quando você está num ambiente aquecido demais, quente, como Maceió, o que acontece com o saco escrotal? O testículo, ele desce. Ele desce para resfriar o testículo, porque existe uma temperatura específica para a produção ideal de espermatozoide. Então, ele desce. Quando você está no frio, o que ele faz ao testículo? Ele sobe. Todo mundo sabe disso. Tá? Aí vem o fator vestimenta. Cuecas muito apertadas, roupas muito apertadas, calças muito justas. Faz com que você interfira nessa subida e descida do testículo. Certo. Uso abusivo de bikes, motos, cavalos, também pode aumentar essas varizes nessa região. E fator de predisposição mesmo. Fatores inflamatórios do próprio... Essas varizes, elas impedem o quê? Então, as varizes significam o quê? Que o sangue vai ficar cada vez mais parado no testículo. Sangue parado, sangue aquecido. Se o sangue está parado no testículo e ele tem umas dilatações, aquele testículo vai ficar mais quente. Literalmente, ele vai cozinhar a sua produção de espermatozoide. Então, a varicocele nada mais é do que a retirada dessas varizes. O problema, Bia, é o quê? A maioria dos pacientes demoram para buscar ajuda. E quando chega, muitas vezes, não se tem como resolver tanta coisa. Mas as tecnologias estão cada vez mais
ajustadas, casos como esse, e tem respostas muito positivas, assim como você mesmo colocou. Mas lembrando, depende muito de cada paciente. Por isso que eu defendo que quando você vai fazer uma relação matrimonial, vamos casar? Vamos casar. Faça os exames prévios. Prepare-se. Porque são raros os casos hoje que você quer casar agora para ter um filho daqui a um mês. Geralmente leva 1 ano, 2 anos. Então é tempo suficiente para você preparar esse casal. A gente fala num programa chamado Programa de Gestação Saudável. Preparação epigenética de gestação saudável. Leva no mínimo 6 meses para preparar tanto o homem quanto a mulher a conseguir essa gestação sem problema nenhum. E afastar alguns problemas que venham a ser desencadeados no futuro. Então, mas quando você tem um fator assim mais assustador, por exemplo, a qualidade, e hoje os homens até estão tendo mais conhecimento, a formação do meu espermatozoide não é ideal, ou Sim. então ele não está tendo força para subir pela trompa da mulher e perfurar lá a parede do ovócito lá. A questão da qualidade desse espermatozoide, que a gente já imagina que tem a ver com o nosso estilo de vida, né? Total, Qualidade. total. Mas dá para a gente também melhorar a qualidade desse espermatozoide com a mudança no estilo, ou então com o consumo, né? Adoção de hormônios sendo prescritos? Existe uma tentativa da indústria farmacêutica, como sempre, eu não sou contra a indústria farmacêutica, pelo contrário. Eu sou a favor do uso consciente dessas tecnologias. O corpo humano, ele nasceu, ele foi desenvolvido para se autocurar. Bota isso na cabeça. Nós temos tecnologia implantada em nós mesmos para que ele reverta a maioria dos processos do nosso corpo. Tá? O problema é que isso, para um homem moderno, ou para a mulher moderna, quando eu falo homem moderno, é para o casal, é muito mais difícil. Você, para gerar um novo hábito, precisa de 90 dias no mínimo. Você sair da sua zona de conforto é algo muito doloroso para o ser humano. Então é mais fácil você ouvir um comercial de uma substância milagrosa que você vai tomar e vai melhorar a sua fertilidade. Não adianta você tomar suplementos, não adianta você tomar medicamentos se você não fizer o necessário, que é mudar o seu estilo de vida. Porque senão, você vai cair na armadilha de ir a ferro e fogo. O que é ir a ferro e fogo? A gente vai falar até um pouquinho mais adiante, acredito, que é fazer o que os esteroleutas fazem, que é fazer a união do espermatozoide com o óvulo de forma mecânica, colocar a fertilização in vitro. Mesmo assim, pode observar, o fator idade é um fator importante, o fator estilo de vida é um fator importante para aquele óvulo que foi fecundado artificialmente colocar no útero. Ele tem um índice de falha muito alto se essa pessoa não estiver preparada. E também vai ter um índice muito alto de falha se o doador do esperma também não tiver uma saúde legal. Então, não é só colocar um esperma dentro de um óvulo. É preparar essa pessoa. Já que o senhor entrou nesse assunto, né, que são as formas de hoje você gestar, né, engravidar, diferentemente do método tradicional, que é com uma relação sexual. E muitas mulheres já têm falado no congelamento de óvulos, visando que essa gestação vai acontecer de forma mais tardia, ou outras que já querem para ontem engravidar, não conseguiram, já tentaram de tudo e não conseguiram. Aí vamos para a FIV, que é a fertilização in vitro, que é caríssimo, um procedimento muito caro, que hoje o SUS não oferece essa forma de tratar para quem não tem essa condição, não vai poder acessar esse tratamento, a não ser que faça uma grande dívida, porque não é acessível para a maioria das famílias brasileiras. A fertilização in vitro é uma das técnicas que outras hoje são muito buscadas pelas mulheres que podem pagar por isso. Existem alguns centros no Brasil que oferecem, por meios de... Convênios? Não, de SUS mesmo, que dá acesso, tá? Dá acesso às tecnologias de reprodução. Mas é muito difícil, é uma fila gigantesca, porque eles estão envolvendo pesquisa. Então, vai precisar dessas pessoas para fazer uma troca. Mas é como você falou, é muito caro. É muito caro. Cada tentativa não é uma certeza absoluta, e isso tem que ser dividido com o público,
Porque a pessoa que vai fazer uma FIV, ela cria uma atmosfera na sua cabeça dizendo assim: é minha única esperança. É minha única esperança. E não, muitas vezes não é. E muitas vezes não é. Por quê? Existem vários fatores que fazem com que não dê certo, né? A gente falou sobre a SOP, a gente falou sobre a endometriose, a gente falou sobre a varicocele, mas se eu falar sobre uma alteração uterina, uma má formação uterina, uma má formação no próprio sistema reprodutor masculino, se eu falar sobre o fator imunológico, existe um fator que faz com que rejeite a carga genética espermatogênica. Ou seja, você pode fazer tudo bem feito. O Alberto está treinando, eu estou comendo bem, eu estou dormindo bem, eu estou perfeito. Eu nunca fui assim na minha vida. E aí eu consegui engravidar. E aí? Vai levar a abortamento de repetição. Chamado aborto espontâneo. Aborto espontâneo. Ou então, até mesmo quando você entrar com o seu espermatozoide dentro do útero ou no corpo vaginal, ele vai ser agredido pelo fator anti-espermatogênico da mulher, que é uma questão imunológica da mulher. Relacionada à imunidade. Imunidade. Então, assim, a FIV, a fertilização in vitro, ela é uma ferramenta fantástica. É tanto que eu costumo muito falar nas minhas palestras, nas minhas aulas, que ela é tão importante quanto a cirurgia, quando você fala em endometriose, porque ela tem o mesmo peso. Antigamente se operava muito mulheres com endometriose com a tentativa de engravidar. E a fertilização in vitro já está igual ou até superior às cirurgias quando ela é muito bem preparada. Mas se você for em todo especialista em reprodução humana, o esteroleuta, aquele que realmente faz com uma seriedade ímpar, ele não vai fazer a ferro e fogo a fertilização. Ele primeiro vai estudar o paciente 360 graus, vai prepará-los para receber essa dádiva. Não é só porque você tem grana, não é porque você tem acesso, que você vai chegar lá e... Não. Você tem que estar preparado. Por quê? O insucesso desse casal também é um insucesso desse esteroleuta. Então, o esteroleuta não quer estar associado a insucesso. Ele quer estar associado ao sucesso. Então, o grande esteroleuta, o grande profissional da fertilização, está mais relacionado, novamente, à qualidade de vida desses pacientes para poder ele ter o direito de receber isso. Muito bom o tópico, e a gente já entendeu que não é tão simples, né? Não é só uma técnica que pagando dá para fazer. Se eu não conseguir a primeira, eu vou ali, tento a segunda e a terceira, se eu tiver condições de arcar, e uma hora esse bebê vai vir. Não é assim. Não é assim. Né? Nem com todo o dinheiro do mundo não é assim, porque existe a questão da saúde global do paciente, de cada paciente que tem que ser considerada. Exato. Você pode observar que cada vez mais os esteroleutas estão se reunindo com suas clientes, fazendo rodas de conversa, estão fazendo encontros. Por quê? Um dos grandes impeditivos para a falha na reprodução está acima do seu pescoço, está na cabeça, no emocional, na ansiedade, que é da doença do futuro, na doença do passado, que é a depressão, no estresse, que é da doença do presente. Então, o esteroleuta, eu posso dizer, o grande esteroleuta, aquele que vai ter grande sucesso, é aquele que está tendo mais encontros humanizados, antes mesmo da tecnologia chegar. Porque as pessoas gostam muito de fazer uma dicotomia. Humanização e tecnologia andam juntos. Sempre foi assim. Sempre foi assim. A tecnologia do passado era um jeito, mas andava junto com a humanização. Quando fizeram a dicotomia, aí você... De achar que só a técnica resolveria, não resolve, né? não resolve. Com padrões excelentes de laboratório, isso resolveria. Nós temos grandes assim. profissionais aqui em Maceió, no mundo da fertilização, e todos eles, os grandes, né, estão fazendo isso. O resgate do ser humano para depois. Por quê? Você tem que colocar para o ser humano o entendimento da importância dele na sociedade e nesse processo de a criação de uma família. Você não está colocando apenas um ser humano, tá? O mundo se vira. Não, você está colocando uma pessoa que vai entrar numa jornada no futuro sozinha e que, se ela não for bem programada hoje, você está colocando uma pessoa com um certo defeito no mercado. Professor Alberto Santos, esse papo está maravilhoso, muito profundo, muito cheio, muito rico
em conhecimento e a gente está chegando nos finalmente, né? Temos aí Sim. mais 10 minutinhos e antes de a gente finalizar, eu gostaria mais uma vez de agradecer aqui aos nossos parceiros, o SESMAC, um centro universitário que está presente há mais de 50 anos no mercado alagoano, inclusive o professor Alberto dá aulas e foi um dos fundadores do curso de medicina do SESMAC e também o laboratório Proclínico. Esse é o nosso jeito de cuidar. Laboratório que também está presente aí há quase 50 anos nesse mercado, aqui em Alagoas, mas existem laboratórios hoje em Maceió. São 3 unidades, no centro, aqui na parte de baixo, na Ponta Verde, e também no bairro do Benedito Bentes. Hoje, em Maceió, o laboratório Proclínico oferece não só uma gama de exames para a população, como também oferece vacinas que podem ser tomadas nessas unidades. Eu queria trazer um ponto polêmico e eu queria que o senhor comentasse sobre a suplementação. Sobretudo muitos homens que hoje, no afã de conseguir um corpo ideal, um shape, né, do momento, eles tomam vários tipos de suplementos, sem se dar Exato. conta de que no futuro isso pode gerar algum tipo de alteração hormonal que vai ser um fator negativo para a sua fertilidade, no caso masculino. Eu queria fazer esse recorte masculino, porque, embora as mulheres também usem suplementos, eu queria que o senhor falasse especificamente para homens, como é que aqueles produtos que ele está usando para se sair bem, né, na academia podem atrapalhar a fertilidade. Você entrou num tema que vou entregar a minha idade agora, tá? É a menina dos meus olhos, né? A minha falava muito a Sim, menina dos meus olhos. A suplementação humana, ela hoje, ela tá, como se dizia os saudosos Mamonas Assassinas, né? É uma faca de 2 legumes, né? É muito perigosa, porque ela não pode ser feita de qualquer forma, ela não pode ser feita com recortes de internet, ela não pode ser feita em panfletos. E é isso que está acontecendo, de ouvido. Você vai numa academia, aquele shape tá legal. Cara, o que foi que você usou? ah, Cara, estou tomando tô testosterona, tomando para ter melhor desempenho, testosterona. pegar mais peso. Exatamente. Então, assim, ó, existe, para você entender isso, a testosterona, quando você dosa a testosterona de alguém, existem 2 formas de você fazer isso: a testosterona total e a testosterona livre. Muitas vezes você chega com uma pessoa que tem uma testosterona total de 800, o cara diz: "Pô, eu tenho 800 de testosterona, eu sou realmente um espartano, eu sou um gladiador", mas na hora H ele não é, ele tá mais para um mosquito da dengue, né, ele não tá indo nada bem. Ele pergunta: "Por que que eu tenho 800 de testosterona e não estou indo tão bem? Meu libido não está indo tão bem, minha reserva de espermática está horrível". Por quê? É que você, na realidade, dosou a dosagem errada, que é a testosterona total. Você teria que ter visto a testosterona livre. A testosterona livre tem uma influência de uma proteína chamada SHBG. Ela rouba a testosterona e te entrega menos. E quando você coloca mais testosterona para dentro, é igual essa taça aqui, ó. Por exemplo, digamos que essa água que está aqui seja a nossa testosterona. E ela aqui tá baixa, a livre. Aí alguém diz assim: "Mas por que que tá baixa?". Vamos botar. E começa a botar. E não fecha a torneirinha que está fazendo ela escoar, Vazar. vazar, que seria o SHBG. Então eu deveria corrigir o SHBG em vez de colocar mais testosterona, porque se eu colocar mais testosterona, vai surgir outros problemas, como a conversão da testosterona em estrogênio, que é o hormônio feminino. Por isso que alguns homens ganham mama e diminui a carga espermática. Ou então ele vai fazer dihidrotestosterona e vai fazer com que ele tenha inflamações gravíssimas no seu organismo. Ou seja, essa reposição artificial. Não se deve ser feita, principalmente para quem tem a intenção de procriar. Se você quer melhorar a sua testosterona, e você já corrigiu tudo, mas você está vendo que as suas gônadas, não, as gônadas que eu falo, são os órgãos que produzem esses espermas, tá? Se as suas gônadas não estão tão bem, eu tenho que não botar o hormônio pronto, eu tenho que fazer com que o estímulo venha de cima, entende? Então eu tenho que fazer um estímulo. Se ela está falhando essas gônadas, eu posso fazer terapia de reposição hormonal. Mas se ela está funcionando bem, mas o estímulo lá de cima não está bom, que lá da hipófise, eu tenho que estimular a hipófise. Porque na hipófise é onde vem a informação para o meu testículo produzir espermatozoide. Então,
o meu testículo está funcionando bem, mas a hipótese não está boa, eu tenho que dar medicação para aqui. Então, das substâncias que o senhor já recomenda, assim, um certo cuidado para a maioria dos homens, seria testosterona, Então, que se usa comumente. exato, testosterona, os anabolizantes como um todo, vai reduzir, assim, muito drasticamente a sua produção de espermatogênese, Certo. tá? Então, eu sou contra o uso de substâncias? Não, não é que seja contra ou a favor. Existem pessoas que vai ter a necessidade de usar determinadas substâncias. Por exemplo, pessoas com sarcopenia. Então, você quer o quê primeiro? Você quer ter filho ou você quer aumentar a sua massa muscular porque você estava doente? Por exemplo, uma pessoa que saiu de uma UTI, ficou meses numa UTI, ela ficou extremamente enfraquecida, sem músculo, chamado de sarcopenia. Ou então uma pessoa que fez uma bariátrica, ela perdeu muita gordura, mas também perdeu muito músculo. E aí você tem que perguntar para ela, você quer o quê agora? Ah, eu quero ser pai, mas eu também quero ficar shapeado. Eu quero ficar fortão, igual o Arnold Schwarzenegger. Não vai casar. Você tem que melhorar fisiologicamente falando. Então, para você conquistar o músculo, que é o segredo da longevidade, e é onde mora o perigo, porque se o músculo é a fonte da juventude, e viu? Músculo é a fonte da juventude, principalmente para as mulheres. Porque os principais receptores de insulina estão nos músculos das pernas e no bumbum. Então a mulher tem que ter o bumbum na nuca e pernas bem torneadas, mas não é por uma fala estética. E sim, a estética vem De de brinde. brinde, tá? Isso é uma fala que eu hipertrofiando esses músculos do bumbum e das coxas, eu aumento a minha capacidade metabólica. Então eu diminuo o meu açúcar no corpo, fazendo com que a mulher não tenha tanto doenças de demência e doenças metabólicas. Ela fica mais reprodutivamente fértil, Olha né? aí. E os homens a mesma coisa. Os homens a mesma coisa. O problema é, leva-se muito tempo para conquistar isso. Então, os anabolizantes entregam isso em 3 meses. E aí as pessoas caem na armadilha de utilizar anabolizantes. Se você já tem uma prole definida, se você já não quer mais ter filho, e você tem uma necessidade fisiológica de fazer uso de determinado anabolizante que seja legalizado, nada de crime. Existem as especialidades voltadas para Para cada isso, momento da para vida cada daquele momento da vida. paciente. Mas o que a gente vê nas academias? Jovens Jovens. que nem pensam em casar ainda, já usando essas substâncias. Não é raro acontecer de chegar clientes no meu consultório, jovens, 30 anos, 35 anos, zero de espermatozoide. E que muitas vezes não está mais como reverter. Não tem às Às vezes vezes. não tem. Que Às vezes não isso, tem. doutor? Há um bloqueio muito grande. Pois é, né? Então esse projeto carnaval aí, de muitos homens, Existem outros, tenham cuidado. existem tantas formulações, É, existem tantos tratamentos para isso. é. Eu É, falei projeto carnaval porque eu conheço algumas pessoas que sem dizem assim, faltam dúvida. 3 meses do carnaval. E agora o que é que eu Existem faço? pacotes na internet para o carnaval, para o verão, como se fosse algo maravilhoso, e não é eticamente. Pode ser É, muito danoso, né, para a saúde de uma outra forma, pode ser. falando da Repito, fertilidade. quando é bem feito, quando você Uhum. trabalha com indicação, quando você usa tecnologia aprovada pelos órgãos reguladores, não há problema algum, desde que você tenha indicação. Ah, Alberto, eu quero ficar desse jeito e ter um filho. Opa, tem Aham. alguma coisa que não está batendo aqui. Muito interessante. Porque para você ter uma boa testosterona, para você ter um filho, você não precisa ser um Arnold Schwarzenegger da vida. Sim, Isso não é sinônimo de um bom de reprodutor. fertilidade. Não. Tanto que os magrinhos, tá tudo bem com ele. Entendi. Saúde tem a ver com equilíbrio. Um equilíbrio. Se você adquirir os seus músculos de forma equilibrada, sem problema nenhum. Professor, eu preciso encerrar o nosso papo, só porque já deu tempo aqui do nosso videocast Saúde em Foco, encerrar nesse quarto episódio, que foi riquíssimo, foi maravilhoso. Eu espero que todas as pessoas tenham a oportunidade de ouvir essa conversa, sobretudo aqueles casais que estão aí tentando engravidar, aqueles que já tiveram filho, mas pretendem ainda no futuro ter mais um e tem que manter esse padrão de saúde. Então, eu quero agradecer imensamente a sua participação aqui no Saúde em Foco. Foi maravilhoso contar com a sua expertise, com seus conhecimentos, o senhor que é professor universitário há muitos anos e também que é especialista em ginecologia, né, clínica, Isso. cirurgião e também especialista em
fertilidade, né? Fertilidade Para casais. para casais. Muito obrigada. É Se eu queria uma se honra, despedir. Bia. Uhum. Como eu falei no início, um prazer incrível. Eu sou seu fã há bastante tempo. Que é isso. E acredite, o que se faz hoje com a comunicação é algo de um valor incrível na medicina. O médico que não traz essa comunicação, ele está fadado a morrer com a sua informação. E medicina é levar a informação, e de forma profunda, e aí ela se torna conhecimento. Só jogar, ventilar, você vê, na nossa conversa aqui, a gente aprofundou várias vezes, né? E isso é levar conhecimento. Então, o que eu queria deixar hoje no final, qual é o conhecimento que eu quero deixar hoje para aqueles que querem ter filhos? A gente tem o costume de dizer que é o ser que mais a gente ama, são os nossos filhos, não é? Então, por que você vai entregar aquilo que é de pior em você para os seus filhos? Então, para que quando você vai fazer aquilo que você mais ama na vida, você vai entregar o seu pior DNA? Por que eu não posso entregar o seu melhor DNA? Então, quando você vai para uma partida de futebol, você treina. Quando você vai fazer uma prova do vestibular, você estuda, se prepara, um concurso, você se prepara. Mas quando você vai fazer um filho, você vai na sorte. Eu acho que isso não é amar. Amar é quando você entrega o seu melhor para aquele que você tem como a pessoa mais importante da sua vida. E são seus filhos. Então, para isso, se prepare mais, cuide-se mais, porque o filho nada mais é do que uma cópia fiel do seu DNA. É sobre isso. Perfeito. Muito obrigada. E no próximo episódio do Videocast Saúde em Foco, o nosso tema vai ser vacinação. Porque os números estão caindo no mundo, quais são os mitos em torno da vacinação nos tempos atuais? Assunto para o nosso próximo videocast. Eu me despeço de vocês aqui. Tchau!